Hoje vamos conversar sobre câncer de pulmão, que é um dos tipos de câncer mais comum tanto em homens como em mulheres e que infelizmente é uma das maiores causas de mortalidade por câncer no Brasil e no mundo. A grande maioria dos casos é causado pelo tabagismo e hoje, felizmente no Brasil, menos de 15% das pessoas fumam, então com isso a gente espera que nos próximos 20 a 30 anos essas taxas de incidência e de mortalidade comecem a diminuir. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos conversar um pouco sobre o que o câncer de pulmão gera de sintomas, como a gente pode detectar a doença precocemente e como a gente pode tratar o câncer de pulmão nos pacientes que ainda vão ter a doença nos próximos 10 a 20 anos. Até alguns anos atrás nós não tínhamos bons métodos de rastreamento para tentar fazer detecção precoce antes dos pacientes terem sintomas, como temos hoje, por exemplo, mamografia para câncer de mama ou Papa Nicolau para câncer cervical, câncer de colo de útero, mas felizmente nos últimos anos aprendemos que para câncer de pulmão, especialmente para pacientes que fumam muito e que têm mais de 55 anos, hoje temos a opção de usar tomografias computadorizadas de baixa dose de radiação. Essas tomografias nos ajudam a detectar o câncer de pulmão de uma maneira mais precoce, em estágios iniciais, quando a cirurgia é uma opção adequada de tratamento e podemos chegar a ter 80% de cura desses pacientes. Como forma de comparação, quando encontramos a doença da maneira usual, quando os pacientes se apresentam com sintoma, mesmo quando podemos fazer tratamentos curativos como radiação ou cirurgia, a chance de cura é de menos de 15%. Então, por isso, o rastreamento com tomografia de baixa dose de radiação é um método novo e extremamente importante no combate, no controle do câncer de pulmão. O que os pacientes com câncer de pulmão sentem? Por que eles vêm ver o médico e quais são as coisas que o público em geral deve se preocupar e saber que poderia ser um câncer de pulmão? Em geral, são sintomas relacionados ao órgão acometido. Então, podemos ter tosse quando o tumor acomete as vias aéreas, que a gente chama de brônquios. Pode ser também, às vezes, falta de ar, se o câncer de pulmão causa o acúmulo de muito líquido na pleura, no espaço entre o pulmão e a parede do tórax, que a gente chama de derrame pleural, ou outros sintomas, como perda de peso, tosse com sangue e uma série de outras dificuldades que pacientes podem ter. Por isso é extremamente importante qualquer paciente, não só para câncer de pulmão, mas para prevenção e diagnóstico de precoce de qualquer tipo de câncer, que qualquer sintoma que a gente tenha que seja duradouro, que persista por mais de 2 ou 3 semanas e que não desaparece, que a gente procure o médico para tentar fazer o diagnóstico precoce. Como a gente trata o câncer de pulmão hoje? Nós temos 3 modalidades principais de tratamento, que são a cirurgia, a radioterapia e os tratamentos que chamamos de sistêmicos, que são a quimioterapia, que são alguns tratamentos antigos, e os tratamentos alvos, que são tratamentos novos que temos nos últimos 5 a 10 anos. Como é que a gente define qual é o melhor tratamento para cada paciente? O primeiro passo é a gente fazer o diagnóstico correto da doença. A gente precisa tirar um pedaço, a gente chama de biópsia, do tumor, da lesão tumoral, para poder descobrir que tipo de câncer de pulmão é. Hoje temos 2 tipos grandes, câncer de pulmão pequenas células e não pequenas células, e o de não pequenas células, que são 80% dos casos, se subdivide em outros subtipos também. E cada subtipo hoje tem um tratamento um pouquinho diferente, que a gente individualiza para cada paciente. Depois que a gente sabe exatamente qual é o nome e o sobrenome do tumor, o tipo e o subtipo, a gente também pode fazer testes moleculares que nos ajudam a personalizar ainda mais esse tratamento. O outro passo, a outra etapa que a gente tem que fazer é o estadiamento, que são exames de imagem para a gente saber exatamente onde a doença está localizada. Se a doença está localizada somente no pulmão ou nos linfonodos adjacentes, tratamentos cirúrgicos podem levar à cura. Se o tumor, por exemplo, é pequeno e não acomete linfonodos, essas taxas de cura podem chegar a até 80%. Mas, infelizmente, é muito difícil encontrarmos pacientes nesse estágio, a menos que se faça uso dessa tomografia de baixa dose para rastreamento, e por isso a gente frisa a necessidade ou a disponibilidade desse tipo de exame hoje. Aqueles pacientes que têm doença mais avançada, mas que não se espalhou, não têm metástases em outros órgãos, podem ser tratados ainda com cirurgia ou com quimioterapia combinada com radiação para tentarmos chegar a uma cura. E nesse caso, temos uma chance de cura pequena, mas pelo menos é maior que zero. Seria uma chance entre 15% e 30%, dependendo do estágio, dependendo de quão avançada a doença está.
Hoje, mesmo para pacientes que têm doença que já se espalhou, que já foi para outros órgãos, que os médicos chamamos de metástases, temos muitas opções de tratamento para controle do câncer de pulmão e para ajudar que pacientes vivam não só mais tempo, mas que vivam esse tempo com melhor qualidade de vida. Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é essa percepção que as pessoas ainda têm que a quimioterapia no câncer de pulmão não é benéfica, o que não é correto. A quimioterapia no câncer de pulmão ajuda pacientes a viverem mais tempo e, mais importante que isso, ajuda os pacientes a viverem com melhor qualidade de vida. Hoje temos quimioterapias modernas que, juntas com tratamentos-alvo, ajudam que os pacientes possam viver alguns anos, dependendo do subtipo molecular que eles tenham, depois do diagnóstico. Por isso que é tão importante a gente fazer toda essa sequência de diagnóstico, descobrir que é um câncer de pulmão, selecionar ou determinar qual é o subtipo de câncer de pulmão e quais alterações moleculares o paciente tem. Com isso, podemos ajudar os nossos pacientes a individualizar e personalizar o seu tratamento e ajudar com que eles possam curar-se às vezes, mas sempre ter um tratamento que tenha essa atenção individualizada e apoio ao paciente e às suas famílias, para que eles possam viver o maior tempo possível com a melhor qualidade de vida.